like a Hellcat. Bom, estamos aqui com as propriedades dos radicais, tá? Então, vou falar aqui rapidamente, então um exemplo de cada para melhor compreensão, tá? Então, a primeira propriedade, ela diz o seguinte: se você tem um radical em que nesse radical você tem uma raiz enésima do A elevado ao próprio n, ou seja, quando você tem que o radicando ele está elevado a um expoente que ele tem o mesmo valor do índice, então isso aqui vai resultar no próprio radicando, tá? Por exemplo, se você tiver um número, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo, observe, o seu radicando ele tem um expoente justamente igual ao índice do radical, então isso faz com que a sua resposta é o próprio radicando, tá? É só você pensar esse radical com a sua operação inversa, que é a potenciação. Lembre-se sempre que em uma potenciação nós temos uma transformação de potenciação para radiciação e de radiciação para potenciação, em que o nosso expoente do radicando ele vai ser sempre o numerador daquela fração, tá? E o índice do nosso radicando vai ser sempre o denominador dessa nossa fração. Então, se você pegar e transformar ele para uma potenciação, esse raiz cúbica de 2 ao cubo, você vai observar que vai ter uma fração 3 sobre 3, e 3 sobre 3 não é 1, e 2 elevado a 1 é o próprio 2, tá? Então, por isso que quando você tem o seu índice igual ao expoente do radicando, a resposta dessa raiz é o próprio radicando. Então tá aí a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela diz o seguinte: se você tem uma raiz, tá, um radicalzinho aqui, em que você tem um n, você tem um aqui, um m, tá? Se você pegar o mesmo número aqui e multiplicar um número inteiro, tá? Pegar um número inteiro e multiplicar esse m por um q, por exemplo, um número inteiro, e esse n, e você também multiplicar por o q, deixa eu editar aqui, que é um número inteiro, essa resposta vai ser a mesma, tá? Vou usar um exemplo aqui também para essa segunda situação, essa segunda propriedade. Suponha que você tem uma raiz quadrada do número 4. Ó, nós sabemos que raiz quadrada de 4 é 2, né? Então guarda esse 2 aí. Vamos supor que nós vamos pegar um número inteiro, 3, e multiplicar aqui o índice por 3 e o expoente do 4, lembra? Quando não aparece é 1, vamos multiplicar ele por 3 também. Então isso aqui vai me transformar em uma raiz o quê? Uma raiz sexta, tá? De 4 ao cubo. 4 ao cubo é quanto? 64, não é? Isso aqui, se você for fatorar, decompõe em fatores primos ou 64, isso vai achar aqui, ó, uma raiz sexta de 2 elevado a sexta, que se você for resolver aqui, ó, você vai observar que pela propriedade primeira o índice é igual ao expoente, né, do radicando, então a resposta é o próprio 2. Lembra que no início a raiz quadrada de 4 é 2? Então é o que diz a segunda propriedade, tá? Se você pega um númerozinho aqui, ó, multiplica esse número inteiro pelo índice e esse mesmo número multiplica pelo expoente do radicando, a resposta da sua nova radiciação aqui vai ser a mesma, tá? Sua nova radical vai ser a mesma. A terceira propriedade, ela diz assim: se você tem uma raiz enésima
tá? Em que esses dois números estão se multiplicando, vamos supor A vezes B, essa raiz enésima ela pode ser distribuída para os dois. Por exemplo, isso aqui vai dar a mesma coisa se você pegar a raiz enésima de A vezes a raiz enésima, vou botar um N aqui, de B, tá? Vou pegar um exemplo também. Suponha que você tem aqui uma raiz quadrada de 4 vezes 9. Então, antes de aplicar a propriedade, vamos ver aqui, ó, 4 vezes 9, pensa aí, é 36. E raiz de 36 nós sabemos que é quanto? É 6, né? Então a gente já sabe que a resposta disso é 6. Se você aplicar a propriedade, nós vamos achar o mesmo valor, tá? Então, ó, vamos distribuir a raiz quadrada por 4. Não vou colocar o índice 2, você já sabe que é 2, né? Vezes raiz quadrada de quem? De 9. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. E quanto é 2 vezes 3? 6. Observe que você aplicando a propriedade, você acha o mesmo valor, tá? Aí você diz, sim, mas para que a propriedade? Às vezes a gente não consegue, nós temos aqui dentro um número muito grande e nós podemos depor ele aí em uma multiplicação de 2 fatores apenas, ou 3, e assim a gente conseguir resolver a raiz de que ter que estar procurando até conseguir achar. A quarta propriedade, ela diz o seguinte: se você tem, ela é um pouco parecida com a terceira, só que em vez de multiplicação é divisão. Se você tem uma raiz enésima de um número A sobre o número B, isso significa que você é a mesma coisa você resolver aqui a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, beleza? Então vou apagar aqui também, vou usar um exemplo. Vou apagar esse aqui em cima. Suponha agora que você tem uma raiz quadrada de 16 sobre 4. Vamos achar aqui o resultado para você ver que a propriedade já se aplica. Quanto é 16 sobre 4? Né? 4 e raiz de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então já sabemos a resposta. Então, distribuindo, nós temos raiz de 16 sobre raiz de 4. Raiz de 16 é 4 e raiz de 4 é 2. E quanto é 4 sobre 2? É 2, percebeu? Então a propriedade ela se aplica, tá? A quinta propriedade, ela diz o seguinte: se você tem uma raiz em que o índice aqui é m e dentro você tem outra raiz em que o índice é n de um número a, isso aqui pode ser escrito como um radical só. E o que é que você vai fazer com os dois índices? Você vai multiplicar esses dois índices. O resultado dessa expressão vai ser a mesma coisa quando você resolver essa outra expressão, ou seja, a propriedade permite você multiplicar os índices e aí facilitar o seu cálculo. Vamos a um exemplo também. Então, suponha agora que você tem uma raiz quadrada, dentro dela uma raiz cúbica, vou botar aqui 3, e o número dentro seja o 64. Então vamos pensar aqui rapidinho de cabeça. Raiz cúbica de 64 é 4 e a raiz quadrada do 4 é 2. Então nós sabemos que a resposta disso aqui é 2. Então vamos aplicar a propriedade. Então a propriedade permite você multiplicar os índices, né? Então 2 vezes 3, 6. Então isso aqui é a mesma coisa que você fazer uma raiz sexta de 64. E aí, ó, olha aqui para a segunda propriedade. Quanto é a raiz sexta de 64? Nós sabemos que é raiz sexta de 2 a sexta, que é quanto? 2. Tá vendo?
Então a propriedade ela permite você multiplicar, não vai alterar em nada, sua resposta vai ser sempre a mesma. E a última propriedade, ela diz o seguinte: se você tem, tá, uma raiz enésima de um número A, tá, em que essa raiz enésima inteira está elevada a um expoente m, isso aqui é a mesma coisa que você resolver a raiz enésima do A com esse expoente que estava aqui fora, ó, agora dentro aqui, ó, só no radicando, tá? Então vamos ver um exemplo. Se você tiver por exemplo, uma raiz quadrada de 9, e essa raiz quadrada de 9 ela estiver elevada ao cubo. Não coloquei aqui o 2, tá? Vou colocar. Então vamos resolver isso aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 ao cubo é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27. Nós sabemos que a resposta disso aqui, ó, é 27. Então a propriedade ela diz o quê? Que você pode escrever isso aqui de que forma? Raiz quadrada de 9, e esse expoente ele vem para cá, ó, multiplicando o expoente do radicando. Então 3 vezes 1, 3, tá? Por que o m aqui não se alterou? Porque aqui é como se fosse 1, m vezes 1, m. Então isso aqui, se você observou, é uma raiz quadrada, e se nós separarmos aqui, ó, nós temos esse 9 ao quadrado vezes 9, né? 9 ao cubo. Isso permite que nós tiramos aqui, ó, colocamos em fator externo esse 9. Então isso aqui é um 9 raiz quadrada de 9. E quanto é raiz quadrada de 9? Não é 3. Então só sobra um 9 vezes 3. Quanto é 9 vezes 3? O próprio 27 que nós achamos anteriormente. Tá vendo? Então, tá aí, as propriedades são essas, tá? Quando você quiser parar, você dá uma pausada lá na onde eu falei. Aqui eu foquei em utilizar exemplos para vocês verem como é fácil a aplicação das propriedades dos radicais.